daqui do Grupo Meimei, Centro Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Então, na oportunidade, a gente está recordando, né, esse início da tarefa, e como mentora, nós temos a nossa Meimei, tão bem descrita e em vibrações pela prece da nossa irmã no início da reunião. Então, é esse espírito elevado que é a Meimei, uma jovem recém-desencarnada, que já inicia os trabalhos espirituais junto ao nosso querido Chico, trazendo também para a doutrina o nosso Arnaldo, que tanta contribuição deu às tarefas mediúnicas. E a Valéria nos disse sobre o interessante que ela achou algumas colocações sobre a Meimei. Então, nós fizemos um vídeo reduzido do nosso trabalho, pelos 68 anos do Grupo Meimei, e nós vamos compartilhar com vocês esse vídeo, para que depois a gente possa estar com algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, né, para que possamos agradecer a esse Espírito pela assistência fraterna que tem prestado a todo esse tempo. Então, nós vamos pedir ao Felipe que apresente o vídeo para nós, por favor. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para trazermos um bate-papo. E hoje é a alegria maior. Nós estamos comemorando 68 anos da ação Grupo hoje Centro Espírita Meimei, aqui em Pedro Leopoldo, e todos já conhecem um pouco da história. Mas para que possamos registrar a data uma vez mais, a gente vai contar um pouco da história, trazer alguns assuntos, algumas novidades, rememorar um pouco esta fundação, esse trabalho do nosso Chico Xavier, com esses espíritos de hierarquia tão elevada. Bom, então a gente vai começar a história falando um pouco da nossa mentora, que é a nossa Irmã de Castro. Ela nasceu em 22 de outubro de 1922, em Mateus Leme, transferindo-se depois para Itaúna, onde estudou, e depois vindo a Belo Horizonte. E a história dela é contada no livro Palavras do Coração e Meimei, Vida e Mensagem, que tem trechos bem interessantes. E aqui a narrativa, principalmente da irmã dela, Ruth, fala da família, dos pais, né? Eram 4 irmãos, e fala da beleza, né, de Meimei, de Irmã de Castro Rocha, então, que tinha apelido de Naná pela família, e sempre com uma cultura bem apurada, com humildade, a simplicidade, e muita simplicidade, principalmente no reconhecimento da sua beleza e da sua inteligência e da sua sensibilidade. E ela, nessa transferência para Belo Horizonte, depois se formar em magistério, ela já conhecia o nosso outro personagem, que é o Arnaldo Rocha, que eram amigos, e nessa proximidade começaram então um namoro, né? E se casaram, ambos com 22 anos de idade. E a Meimei foi o nome que ele deu, o apelido, né? O carinho que ele passou a chamá-la devido ao livro Momentos de Pequim, que era um livro de cabeceira de ambos, que eles leram essa história. Ai, e Meimei, uma expressão chinesa que fala grande amor, grande noiva, enfim, que traz esse sentimento nobre um pelo outro. Então ela ficou com esse codinome Meimei, que é conhecida por todos nós e venerada, né, por todos aqueles que têm a oportunidade de sentir,
a sua presença através dos livros, através das mensagens, através dessas vibrações tão grandiosas que vêm do alto a nosso favor. E a Meimei, depois do casamento, que durou apenas 2 anos, pelo seu desencarne, em 1º de outubro de 1946. A Meimei, ela tinha um problema crônico dos rins, uma doença chamada nefrite, que acometeu ela durante a vida toda, mas ela acabou desencarnando numa operação de amígdalas que veio causar uma infecção generalizada, levando-a ao desencarne tão precoce aos 24 anos de idade. Então, até aí, ela era a Meimei, que foi esposa do senhor Arnaldo Rocha. Ela católica, ele ateu, de família espírita. A mãe e os irmãos já tinham aderido à doutrina, mas Arnaldo ainda se considerava ateu. E a Meimei católica, então eles não tinham o vínculo com o espiritismo, era muito indireto, né? Mas Meimei já se mostrava um espírito superior. E devido a esse desencarne em 1946, o Arnaldo Rocha encontra-se com Chico Xavier em Belo Horizonte. O Arnaldo encontrou com Chico próximo à Avenida Santos Dumont, segundo o próprio Arnaldo nos conta, e num momento de chuvoso, e o Chico iria para uma reunião na casa de conhecidos ou do próprio irmão do Arnaldo, o senhor Orlando. E o Arnaldo, devido à chuva, ele acompanha o Chico, que depois de encontrar com ele sem o conhecer ainda, o chama pelo nome, sem ser apresentado, como era muito característico de Chico, né? E fala do retrato, da foto da Meimei que se encontrava na carteira e do sofrimento que ele trazia no coração pela partida tão precoce da esposa aos 24 anos de idade. O Arnaldo se impressionou com a figura do Chico e acompanhou-os nessa reunião, apesar de não crer. Então é nessa reunião que a Meimei deu sua primeira manifestação. Muitos acreditam que foi através do Chico, mas segundo Arnaldo, foi através da médium Annie Fasanello, italiana, e que eles teve o diálogo com o Chico. E por enquanto ela falou com o Chico que Arnaldo não poderia compreendê-la ainda. E ali a Meimei teve aquela catarse, né, podemos assim dizer, do desencarne, mostrando a sua presença entre eles, mas o Arnaldo, pela fala, pela maneira gramatical que ela conversou, ele a identificou e ficou muito curioso. E foi ter com a mãe depois dessa reunião. A mãe dele o aconselhou a ler o Livro dos Espíritos, e o Chico o convidou para vir a Pedro Leopoldo nas reuniões, então, que aconteciam no Luiz Gonzaga nas segundas e sextas-feiras, e nos trabalhos assistenciais que Chico já se dedicava arduamente na assistência, né, aos amigos que ele considerava aqui em Pedro Leopoldo, que passavam pelas necessidades. E assim Arnaldo ingressou no estudo do Livro dos Espíritos, e na companhia do Chico, como ele mesmo nos disse, né, ele fez a faculdade de Espiritismo em grau elevado, como se fosse Harvard, devido à mediunidade, à própria obra do Chico e o exemplo. Então, a partir daí, o Arnaldo começou a acompanhar o Chico. E a Meimei começou a ter mensagens mais de âmbito íntimo, porque após as reuniões do Luiz Gonzaga, eles iam para a casa de André Luiz, o irmão do Chico, para tomar um gostoso café mineiro. E ali Meimei escrevia algumas mensagens para o Arnaldo, e contando a trajetória já assimilava tudo com mais clareza, né? Já tinha se passado algum tempo, e Arnaldo já era um espírita com conhecimento.
né, necessário para que pudesse compreender e avaliar aquelas mensagens e receber também esse carinho da esposa desencarnada, que iria revelar mais tarde a missão ou a oportunidade que teriam de trabalhar, né, dentro da doutrina espírita com o nosso Chico Xavier. Então a Meimei tem um trabalho interessante, que acredito seja o primeiro trabalho dela do âmbito espírita, que além dessas mensagens que estão publicadas no livro Vida e Mensagem de Meimei, é um livro bem interessante, né, para que a gente possa ver a trajetória da Meimei no plano espiritual e as revelações que ela traz. Mas a obra que ela trouxe foi, o primeiro livro dela foi o Pai Nosso. E esse livro, segundo Arnaldo nos mostra, né, foi escrito e foi trago à lume devido ao interesse que ele teve para a evangelização. E a Meimei achava que ele teria muita dificuldade, devido à própria maneira, vamos dizer assim, né, que o Arnaldo iria conduzir. Ela trouxe uma contribuição para que ele se afeiçoasse ao trabalho de evangelização e fosse um material de trabalho para um trabalho que ele estava iniciando. Então ela fala o seguinte, numa mensagem que está no livro Vida e Mensagem, do dia 21/10/1951. Então foi um dia antes do aniversário dela de nascimento na Terra, que seria o dia 22 de outubro. Ela fala o seguinte para Arnaldo nessa mensagem através do Chico: hoje nossas portas de serviços descerram-se para nós. A plantação do Evangelho no mundo infantil é sublimado ministério que podemos, com o amparo de Jesus, ampliar indefinidamente. E ela completa a ele essa mensagem, que foi o maior presente que ela poderia ter recebido da parte dele, a visita que ele fez às crianças da evangelização infantil do Centro Luz e Humildade em Belo Horizonte, que ela acompanhou essa tarefa, onde ele exercia o papel de evangelizador, né? E ela fala o seguinte: tive a ideia de que as paredes de alvenaria de luz e humildade se rasgavam de alto a baixo na inesquecível manhã desse domingo, e que nós dois, em companhia de nossos amigos queridos, havíamos alcançado o verdadeiro lar de nossas almas e dos filhinhos abençoados dos nossos corações. Então foi com essa mensagem que ela traz a lume o livro Pai Nosso. E ela diz o seguinte, já em 14/6/1952, quando o livro ficou pronto. Ali houve a proposta, né? Em 14/6/1952, portanto, um mês e meio antes da inauguração ou da fundação do grupo Meimei, ela diz o seguinte a Arnaldo em casa de André: nosso livrinho, estruturado sobre a oração dominical, é singelo fruto do nosso esforço que depõe em suas mãos. Meimei. Então ela entrega esse livro para Arnaldo dessa forma, incentivando ao trabalho de evangelização, e vemos que essa obra, né, é obra imortal, que até os dias de hoje, e por muito tempo, né, sempre vamos estar venerando o nome de Deus através da oração que Jesus nos ensinou e através das explicações e ilustrações que a Meimei traz nesse livro como primeiro material da evangelização infantil vinda do mais além, através das abençoadas mãos de Chico, para iniciar a obra e o trabalho de Meimei na face da terra. E nós temos também nesse livro o Pai Nosso, a explicação
de Emmanuel sobre quem era Meimei no plano espiritual. A primeira, que nós vamos ver o seguinte, no prefácio que foi feito por Emmanuel para esse livro, ele diz o seguinte: Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de oração, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil à claridade do Evangelho Redentor. Então ele classifica Meimei como valorosa missionária do bem e da luz, além de devotada, orientadora, devotada de crianças, que ela se desvela em trabalho. E tanto é que nós a reconhecemos, a comunidade espírita a reconhece como a mentora, a madrinha de toda a tarefa que se envolve a evangelização infantil, devido a essas orientações trazidas pelo mais alto. Então, nesse momento, digamos assim, que Arnaldo já estava sensibilizado com o conhecimento necessário, em que Chico aí fez o convite oficialmente, para que pudéssemos assumir tarefas maiores. Quando o Chico faz o convite, ele fala que é por ordens expressas dos mentores espirituais que se formasse um grupo de assistência especializada para o socorro espiritual aos irmãos sofredores. Seria um grupo pequeno, seria um grupo fechado, em que iriam ter alguns médiuns, inclusive ele, para essa assistência. Aí que surge o grupo Meimei, como a segunda casa fundada por Chico Xavier. Essa data que nós reportamos, essa data de hoje, 31 de julho de 1952, que se inicia o trabalho no Meimei, sob o comando do Arnaldo Rocha, dirigindo essas reuniões, e nós vamos ver que se inicia um trabalho de assistência e socorro aos espíritos sofredores. E Arnaldo, ele deixa bem claro porque muitas pessoas poderiam admirar o Chico, nós estamos falando em 1952, com todos os livros já lançados, todo o trabalho intenso que ele já exercia no Luiz Gonzaga, os cultos na Fazenda Modelo, o trabalho assistencial, enfim, as psicografias incansáveis. O Chico, ele se recolhe num trabalho mais íntimo que ele realizou, um trabalho de desobsessão, com amigos e familiares para esse tipo de assistência oculta e discreta, usufruindo da sua mediunidade para esse atendimento. E Arnaldo fala que era um médium que trabalhava ostensivamente e incansavelmente durante toda a reunião, como os demais médiuns que ali se agregaram ao trabalho de desobsessão. Então foi a partir daí que se iniciou as reuniões. Inicialmente, elas ocorreram onde era a antiga sede do Luiz Gonzaga, ou seja, a casa de José Xavier. Funcionou lá até o ano de 1954. Bom, então as pessoas que trabalhavam com Chico chegavam também no aprendizado, muitas vezes em sofrimento pela própria mediunidade sem controle, pela falta de conhecimento, pelo preconceito, enfim. Ele reuniu ali, não foram só pessoas gabaritadas, como a gente imagina, elas se gabaritaram no trabalho com o Chico, ou com assistência também de Chico Xavier e os espíritos que ali se agregaram para o trabalho. E nós não podemos esquecer também, em outra oportunidade poderíamos falar isso com mais clareza, que o grupo Meimei foi também laboratório de estudo do nosso André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que era André Luiz justamente acompanhando a reunião de tratamento de sofredores.
Então, acreditamos, segundo a afirmativa do nosso Arnaldo, essas reuniões todas foram acompanhadas para o ensinamento nesse grupo Meimei, que contava com a presença de Chico Xavier, seus amigos e familiares. Bom, meus amigos, então essa é a pequena grande história do Meimei e da nossa mentora, que não parou de trabalhar. Nós vamos ver no livro lançado em 1954, unindo-se aquele prefácio que Emmanuel coloca no Pai Nosso, de quem era Meimei. Nós vamos ter no livro Mandato de Amor, lançado na década de 80, o depoimento do senhor Arnaldo Rocha, falando que o Chico revelou que a Meimei era a Blandina, que está descrita na sua beleza no livro Entre a Terra e o Céu, que coordena ou acolhe todos no lar da bênção, uma colônia espiritual em que recebe as crianças desencarnadas, com uma descrição maravilhosa que é trazida do local onde a Meimei vive, que nós tentamos reproduzir depois lá na nossa casa com a nossa evangelização, que se chama Lar da Bênção. Então a Meimei está descrita no capítulo 9, 10 e 11 do livro Entre a Terra e o Céu, que eu convido a todos que deem uma lida, que é bem interessante ver o trabalho e a natureza, né, do trabalho que é realizado ali junto com sua avó Mariana, e a superioridade desse espírito no trabalho que causa admiração André Luiz e Hilário quando ali visitam pela sua juventude, como tem uma maturidade e sensibilidade espiritual no trato com a criança, revelando, né, o trabalho que ela começou e Emmanuel explicou desde 1951. Então fica o nosso convite para vocês. E Meimei, ela teve várias obras também, né? Pai Nosso, o livro Amizade, Cartas do Coração, Deus Guarda, Cartilha do Bem, o Evangelho em Casa, que é uma instrução para o culto do Evangelho no lar. Tem um livro junto com Bezerra de Menezes, Mensagens Diárias. Tem o livro Cartas do Coração, que eu já falei. Tem Palavras do Coração também, que é a sua história. Somente Amor, Meimei, Vida e Mensagem, Sentinelas do Além e mais algumas. É uma obra vasta, além das mensagens, né, que Chico recebeu várias, que são publicadas pela GEM até hoje, mensagens que estão em outros livros, como no próprio Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, tem várias mensagens da Meimei. Então, falando só de compilação de livros dela, né, estruturados. Bom, e a história não para aí também, não. Nós temos que lembrar que quem era o guia espiritual do Chico é Emmanuel. André Luiz, o estudioso do campo mediúnico. Meimei é mentora desse grupo, né, por pedido do Chico, porque o Arnaldo, por fato de estar lá, não foi pelo fato de Arnaldo estar lá. O Arnaldo queria outros nomes. Como ele mesmo disse, ele queria Casa dos Espíritos. Ele falou: meu Deus, eu já sofro tanta perseguição, vamos pôr o nome Meimei, que ela está apta e estará conosco nessa atividade. Faremos a prece de Emmanuel e vamos deixar um vídeo, pequeno vídeo, sobre a nossa casa. Logo após a prece, vocês poderão acompanhar o vídeo e ficar com o nosso abraço. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes no tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de sorvete, casas solarengas da vaidade, e dominamos cruelmente os fracos
desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Como fonte, possamos estender sem alarde os dons da tua misericórdia, na gleba de ação em que nos convidas a servir. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam o grande silêncio e cujo coração pulsa invariável em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado e ainda uma vez suplicamos-te acréscimo de forças para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a vossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre. Emmanuel. Fique agora com o vídeo que nós apresentamos à nossa casa e que Jesus possa nos abençoar. Um abraço a todos.
Estão me ouvindo? Sim. Pois não. Então, terminamos Sim. esse vídeo a gente tinha elaborado nos 68 anos do Meimei, que a gente fez com muita emoção e muita alegria. E é interessante a gente rever esse vídeo e observar a manifestação de Meimei, a vinda de Meimei do plano espiritual a nos trazer esse trabalho, essa orientação. E a intimidade que existia naqueles anos, 50, de terminar uma reunião, ir para a casa de um amigo e tomar um cafezinho, e ali discorria de assuntos tão assim, necessários e que tanto beneficia a todos nós, porque a Meimei, o livro Vida e Mensagem, quase todas as mensagens foram na casa do André, do irmão do Chico, após essas reuniões que tinham no Luiz Gonzaga. E a Meimei, uma jovem desencarnada, uma pessoa tão comum, no nosso planeta, na Terra, e o Chico, como um missionário que era, nada é por um acaso. Esse encontro dele com Arnaldo não se deu ao acaso, era um compromisso, um trabalho que a nossa irmã de Castro Rocha teria, com a evangelização infantil e com o trabalho de assistência espiritual, que a sensibilidade que ela é portadora, a sensibilidade com as dores humanas, digamos assim, a possibilitou a orientar, a acolher os espíritos desse grupo por determinação de Emmanuel também, porque Emmanuel estava lá junto dela nos trabalhos. Então, a gente fica meditando assim, como um trabalho que iniciou simples, deve continuar simples, mas atingiu o mundo. Porque o trabalho de Meimei hoje não é exclusivo da Casa Meimei aqui de Pedro Leopoldo, onde tudo começou, Ela hoje, como fala o Emmanuel, ela tinha um compromisso de levar o evangelho ao mundo infantil. Então, nós temos muita gratidão a Meimei, não só pelo trabalho de assistência espiritual que ela coordena em nossa casa, mas por todo esse trabalho da evangelização infantil em que ela se dedica arduamente, Vocês devem ter observado também algumas fotos inéditas, que foram apresentadas da Meimei no início da nossa fala, onde a gente vê a Meimei, enquanto aqui na Terra, a jovem bela, culta, simples e acolhedora, como a nossa irmã falou na prece, através da caridade. Então, é isso que a tornou, se revelou como um espírito de luz, com uma prova menor aqui na Terra, uma experiência a mais, ou conclusão de experiências, ou reunião com espíritos que ficaram afins, para que ela pudesse, então, após essa curta encarnação, assumir os trabalhos que ela assumiu. E tem uma curiosidade que, não sei se eu já tinha falado, sobre o túmulo da Meimei, que está aqui no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. E é um túmulo que a família dedicou a ela, um túmulo muito simples, mas devido à personalidade de Meimei, um trabalho de uma amiga de Uberaba, chamada Ana Cristina, que faz um trabalho de pedagogia muito grande com a obra de Meimei, ela, visitando o cemitério, ela conseguiu resgatar esse túmulo, e o Bonfim é um cemitério assim, que ele tem uma visita cultural. E Meimei está inclusa nessa visita cultural, onde se apresenta a história dela. Então, Meimei continua sendo revelada a inúmeras pessoas. Não no sentido de culto a um túmulo, mas da história e da apresentação de quem foi essa moça que ali tem os restos mortais e o que ela representa a nível de espiritualidade, que não deixa de revelar a vida após a morte no local que é chamado de Campo Santo, Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês foi a prece final, que eu falei, a prece de Emmanuel. Acho que
Acho que as pessoas não compreenderam por que aquela prece, né? Será que eu já havia dito? Balança a cabeça aí, sim ou não? Na verdade, aquela prece que nós proferimos foi a que Emmanuel fez na inauguração da sede do Meimei, em 1954. Então, Emmanuel conta um pouco a trajetória dele nessa mensagem e depois ele faz aquela prece que nós lemos, encerrando a nossa fala sobre Meimei, homenageando a nossa casa. Inclusive, eu costumo dizer, Emmanuel é o único que nós temos registrado uma prece de Emmanuel na inauguração de uma casa espírita, né, devido à sua mediunidade, à mediunidade de Chico, que estava ligado diretamente a todos os trabalhos, através da instrução do benfeitor Emmanuel. E tivemos aí a oportunidade, da outra vez que nós tivemos contato com vocês aí, o nosso filme ficou pela metade, devido a problemas técnicos que sempre vem nos surpreendendo, né? E aí foi até uma boa oportunidade da gente melhorar o vídeo, completá-lo e ter essa oportunidade de estar trazendo esse vídeo novamente para vocês. Então, é o que a gente tinha assim, a comentar. Se alguém tiver alguma pergunta, um comentário, como a Valéria falou, nós estamos aí à disposição. Nós estamos aqui, gente, em casa de Chico Xavier, nessas vibrações amorosas que ele aqui deixou e que continua transmitindo. Então, a gente tem muita alegria de estar aqui nessa tarde de hoje, né, enviando essas vibrações da casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e do Centro Espírita Meimei. E que esse ano a gente não pôde, e esse ano a gente não conseguiu chegar até aí, né, aquela maravilhosa, aquele festival belíssimo de luz, devido à pandemia. Estávamos todos preparadíssimos, né, para ir. Mas vamos esperar acabar, né? Eu não estou conseguindo ver ninguém, só consigo ouvir. Mas Sim. Ainda bem que eu já vi esse vídeo maravilhoso, mas fiquei aqui sentindo, observando e parecia que eu estava aí dentro. Com certeza. Aqui tem algumas perguntas já, as perguntas eu consigo ler. Aqui estão perguntando, a primeira pergunta que eu estou vendo como se encontra hoje o trabalho de evangelização na cidade de Pedro Leopoldo? Antes de você responder, eu vou falar um comentário que sempre, quando eu falo nessa evangelização, aqui tem várias evangelizadoras presentes, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que toda evangelizadora poderia visitar essa casa, porque é assim uma coisa muito maravilhosa mesmo, móveis, arrumação, enfim, muito, muito bacana. Então, como é que é a evangelização? Nós agradecemos a sua palavra aí, Valéria. A evangelização infantil, ela é da nossa casa. Nós hoje trabalhamos num anexo ao Centro Meimei, que foi construído por Chico, que era para abrigar a sua irmã, queria morar lá, que veio a desencarnar, e ele leva uma senhora, a dona Josefa Soares, uma grande amiga, que residiu lá até os 100 anos de idade, que era a zeladora lá do centro. E com o desencarne dela lá, nós transformamos aquele lugar no chamado Lar da Bênção que citamos do livro Entre a Terra e o Céu. Então, as nossas evangelizadoras trabalham nesse local. É um local aqui, as casas são pequenas, os locais pequenos e bem distribuídos em pessoas. Então, nossa evangelização é toda segunda-feira, às 19 horas, paralela à nossa reunião pública. E nós temos também o trabalho de evangelização com os familiares das senhoras que nós assistimos através da campanha do Quilo da Assistência Social. Então, nós temos um encontro, né, juntamente com as senhoras, que nós fazemos uma palestra doutrinária, uma palestra de cidadania,
em cooperação com os amigos aqui de Pedro Leopoldo, de vários setores, e, paralelo, acontece a evangelização infantil. No âmbito geral de Pedro Leopoldo, todas as casas têm a evangelização infantil em maior e menor escala, mas todos estão trabalhando, graças a Deus, que depende dessas crianças que estão chegando aí, né? Responsáveis na administração espiritual do terceiro milênio, nosso orbe, receber as primeiras sementes do Evangelho, como nos fala Meimei do Evangelho, ao mundo infantil. Tem uma outra pergunta aqui, eu sei a resposta, mas eu vou ler. Com o desencarne de Meimei, a família de seu marido contribuiu com o movimento espírita? Sim, contribuiu e contribui até os dias de hoje, né? A Meimei, quando desencarnou, não era espírita, as irmãs de Meimei católicas, mas a contribuição de Meimei veio através da inserção, né, do Arnaldo Rocha no movimento espírita, e a família, a partir daí, contribuíram com o grupo Meimei, como Geraldo Benício Rocha, a sobrinha de Meimei, Dalva Lucila, que era filha dele, seu neto, e alguns outros familiares. Mas, assim, da família de raiz de Meimei eram de origem católica, mas a Ruth mesmo contribuiu muito nesses livros aí sobre a vida de Meimei. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, uma outra Valéria. Pergunta aqui. Eu não, eu vou ficar bem quietinha aqui. Olha só, vou aproveitar sua sabedoria. Aqui a Janete está perguntando, tem alguma história tão linda de Meimei antes do desencarne como professora? Não, porque a Meimei, ela teve dificuldade procurando a sua colocação no universo estudantil, mas a Meimei, ela tinha uma nefrite crônica, né? E ela casou-se, em pouco tempo ela desencarnou. Então, nós não temos nenhum dado específico do trabalho de Meimei como professora aqui na Terra. Nós temos o trabalho dela como orientadora, né, educadora, no plano espiritual. Eugênio, outra pergunta aqui é da Eliana, está perguntando se Meimei costuma usar o nome de Blandina. Não, nunca usou. Essa revelação foi feita ao Arnaldo Rocha e depois identificada claramente no livro, até pelo nome da avó Mariana. Mas ela mesma nunca teve nenhuma manifestação dela que ela assinasse Blandina, sempre Meimei. Mais alguma pergunta? Aqui, peraí, que tem muita Blandina. Então, aqui tem algumas pessoas que estão me chamando pelo Zap, dizendo que para você, querendo saber do trabalho hoje de desobsessão da casa, como é que é feito. Você já explicou, mas algumas pessoas não estavam aqui presentes. Okay. Como é que é feito esse trabalho de desobsessão? O trabalho de desobsessão, nós o recebemos pela mão do senhor Geraldo Benício Rocha, irmão do Arnaldo. Então, o grupo foi fundado para assistência especializada aos sofredores desencarnados, né, e aos obsidiados que estavam, naquele momento, sobre o acompanhamento do Chico. Então, lá foi fundado um grupo simples, um grupo reduzido, né, com 15 minutos de alguma leitura evangélica, depois a manifestação através dos médiuns de psicofonia, para essa assistência que o Chico chamou de assistência especializada. Então, esse trabalho durou,
né, com todas aquelas pessoas, o Chico transferiu para Uberaba, mas o trabalho continuou com aqueles que estavam ligados ao trabalho, como o Major, a Cidália, irmã do Chico, Lucila Xavier, os companheiros de Belo Horizonte, Dona Eugênia Borges, enfim, as que eu conheci, né? Elza Vieira, Dona Laura Lima. Então, era feito o trabalho dessa forma. Quando nós chegamos lá em 1986, pedindo abrigo como mocidade, o Chico, Arnaldo, a Cidália e o Geraldo Benício nos acolheu, eu e um outro companheiro, para que pudéssemos coordenar esse trabalho de mocidade. Mas o pedido é que fôssemos para a reunião imediatamente do Grupo Meimei, para que a gente pudesse compreender o objetivo da casa e o trabalho da desobsessão, que nós procuramos honrar, né, com a mesma simplicidade, com a mesma dedicação, né, talvez não com a competência deles como médium, mas com muito interesse em manter o trabalho na casa. Então, a gente segue as orientações, né, desse atendimento muito carinhoso e muito livre, digamos assim, sem amarras que prejudiquem o trabalho, acolhendo os médios, procurando fazer sempre o trabalho de estudos. Nós temos sempre um grupo formado para estudos mediúnicos sobre a mediunidade, a reunião, e ela está funcionando, graças a Deus, até os dias de hoje. Nós tivemos, desde essa nosso ingresso à reunião, vários companheiros que já estavam em idade avançada que foram partindo gradativamente. Todos esses que eu citei para vocês, nós tivemos oportunidade de trabalhar. E a última, né, desencarnada foi a Laura Nogueira Lima, a Laurinha, que desencarnou no último 18 de agosto. Ela foi a última médium que trabalhou com o Chico, que nós depois vamos até trazer alguns depoimentos, um pouco da relação dela com o Dr. Bezerra de Menezes, que é patrono aí da casa de vocês, né? Ela teve um contato, que espetáculo, muito direta. Nós temos algumas mensagens, receituários, que ela recebeu através das orientações, porque ela estava num processo obsessivo. Então, eu gosto de resgatar essas histórias e ver a intimidade com que gozavam essas pessoas com os espíritos de tão alta, né, hierarquia. Mas era um trabalho que Chico estava solidificando, porque todos esses mentores, como o doutor Bezerra, Meimei, Sheila, né, tiveram um trabalho iniciado também aqui com Chico Xavier, e foi projetado para toda a comunidade espírita, abrindo novos caminhos, novas possibilidades para novos lugares, né? Em cada terra que se tem a doutrina, esses espíritos estão lá reverenciados. Você fala muito, eu já vi você falar diversas vezes, sobre a preparação da terceira geração, né? Porque você trabalhou com a primeira, mas você faz parte da segunda. E eu percebo que vocês têm muita vontade de preparar pessoas. Todas as vezes que a gente chega em Pedro Leopoldo, tem sempre muitos estudos acontecendo, e eu reparo que tem muita gente jovem sendo preparada. Como é que é isso? Como é que vocês fazem? Porque você tem, assim, você especialmente tem um carinho muito grande para passar esse conhecimento para os mais jovens, não é isso? Valéria, é uma preocupação que nós devemos ter a todas as casas, porque a mediunidade é uma tarefa de sensibilidade, de conscientização, de dedicação. Então, eu acho que as casas não se preparam muito para novos médiuns. A gente vê os centros como eles são fundados, é igual aqui, pelo menos na nossa cidadezinha, em volta, no interior, e alguns contatos que a gente tem, começa com alguns amigos que se encontram, que se interessam pela doutrina, aí absorve esse ensinamento e resolve fundar um grupo, uma instituição, e ali começa a tarefa. Começam a estudar e vão desenvolvendo. E
E muitas vezes, muitas casas têm passado essa dificuldade, né, de chegar para a segunda geração, a terceira já tem um grupo reduzido, o trabalho acabando, e aquela, como diz, agonia de ver aquela semente que foi plantada, será que não vai continuar a dar frutos? Então, essa é uma preocupação que realmente nós tivemos, porque, a exemplo do que eu vivi no Meimei, quando nós chegamos lá, a convite não, a pedido nosso, né? A Cidália, devido à nossa convivência mais íntima com ela, que nos cedesse o espaço, nós fomos muito bem acolhidos, graças a Deus. Mas nós já levamos um grupo pronto. Nós chegamos lá e fundamos um grupo chamado Chiquinho Carvalho, que iniciamos algumas tarefas paralelas, o grupo Meimei, só eu e o outro companheiro que fomos para a reunião mediúnica, e aí a gente viu, ao longo desse tempo, as pessoas desencarnando, os médios desencarnando. E nós fomos assumindo, hoje nós coordenamos esse grupo Meimei. Então, em face disso, eu tenho muita preocupação, porque agora aí foi a terceira geração. Aqueles que fundaram o Chiquinho Carvalho, nós entramos no Meimei, casaram, veio os filhos, foram evangelizados, hoje já estão casando, né? E estão também elevando os filhos para a evangelização. E essa terceira geração, nós começamos um trabalho de estudo mediúnico, né? Um trabalho que demorou uns 3 anos, e fomos também agregando mais trabalhadores às reuniões de desobsessão, fundando até novos grupos de trabalho. E agora também temos que pensar na 4ª geração. Então, a minha mensagem para a terceira geração: prepare a 4ª, porque o tempo roda para todo mundo, né? Então, é hora de trabalhar. Então, eu acho que as casas, enfim, no trabalho mediúnico, nas reuniões de desobsessão, no trabalho de assistência espiritual, tem muita dificuldade de realização desses trabalhos. Eu não sei aí na sua região, eu não sei aí na sua casa como funciona, mas eu tenho visto na minha experiência com alguns companheiros de outros estados, né, de outras localidades, essa dificuldade do trabalho mediúnico não ser realizado. E nós estamos precisando muito dessa tarefa na Terra ainda, nessa transição do mundo de expiação e provas para a regeneração, né? É um remédio necessário ainda. Eu acho que, né, dentro dessa pandemia nós estamos estudando bastante, estamos tendo muito aprendizado, muito encontro. A gente estava comentando esses dias que não temos quase tempo, né, para poder participar de todas as lives, mas você citou a Ivanilde em 2 momentos. Então, a Ivanilde, mais um grupo que está aqui. Quando a gente está preparando uma palestra para entrar, a gente está estudando também, a gente tem aquele estudo. Ela ontem me mostrou, anteontem, ela me mostrou um livro que ela foi buscar na biblioteca dela para poder ler. Então, eu acho que isso é muito importante que nós estamos fazendo, né? Nós, que eu digo, uma grande parte do movimento espírita. Nós estamos nos aprofundando, relembrando e passando conhecimentos. É muito importante, eu acho que você também concorda com o que eu estou falando, que a gente não ouça apenas, que a gente estude, né? Eu acho que esse momento para nós é um momento muito especial. Eu tenho tido muitas mensagens, tenho recebido muitas mensagens falando desse estudo que nós estamos fazendo pós-graduação, fazendo um estudo intensivo para poder passar para essas gerações futuras o que nós aprendemos. É isso mesmo, com toda sinceridade, o esforço tem que ser maior pelo benefício que nós já recebemos com a doutrina espírita, esse conhecimento. Então, esse conhecimento na nova geração, no mundo novo, né, que inicia nesse terceiro milênio, nessa proposta de regeneração, é um trabalho a ser executado, ele não está pronto, não é um milagre. Então, os espíritos reencarnantes estão mais preparados ainda para essa realidade espiritual. E se receber esse ensinamento espírita, essa pós-graduação, como você está falando, que nós temos oportunidade de estudar,
é muito válido, porque no mundo materialista, o que se impera, né? O material. Então, muitas vezes, o investimento na criança, no jovem, é muito da educação, digamos assim, acadêmica, né? E falta realmente esse conhecimento da vida espiritual e da realidade, da própria vida, né? Da realidade do espírito. Então, é uma oportunidade muito grandiosa que a gente tem de ter recebido a doutrina dos espíritos e ter nos oferecido a oportunidade de transmiti-la, né? É muito mesmo, é uma responsabilidade Valéria, muito grande. Sim. Segundo Emmanuel, né, a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é divulgá-la, né? É verdade. Então, você vê É necessidade. E sempre que eu falo nesse assunto, Niete deve estar me ouvindo, eu percebo, né, que o trabalho de evangelização de vocês é um trabalho intenso, né? Começou por Meimei, na Escola Jesus Cristo, eles começaram da evangelização, e na evangelização foi que criou-se uma escola para adultos. Então, às vezes a gente fala, mas o jovem não aceita, o jovem isso, o jovem aquilo, mas eu acho que a evangelização, né, quando a gente está indo para congressos, para reuniões fora, é muito importante a evangelização de uma casa, não é isso? Com toda clareza, isso é verdade. Por quê? O jovem, né, é uma maneira nova que nós estamos vivendo. Eu acredito até com esse avanço tecnológico que nós vivemos e a oportunidade, a doutrina hoje está vindo às mancheias, pelas lives, pelos estudos, a tendência é agregar mais jovens ainda, né, que eles vão ter uma ferramenta de aprendizado mais próxima da realidade que eles estão vivendo e nós estamos adaptando, né? Eles estão vivendo, nós estamos adaptando e tem dado certo. Então, eu fico imaginando uma coisa que eu tenho discutido com os jovens pais da nossa casa, para eles começarem a ver como você vai ensinar a doutrina espírita para o seu filho. Como nós vamos modernizar ou atualizar a nossa casa para o futuro. Daqui a um tempo, já mudou tanto em pouco tempo, né, nessa pandemia. Como nós vamos ministrar as nossas aulas de evangelização? Como é que nós vamos ministrar as nossas palestras? Qual vai ser o objetivo, o intuito, né, dos cursos, como fazer? Então, é um questionamento que eu tenho trazido à baila lá na nossa casa, uma maneira nova de pensar, mas com uma recomendação dentro do Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes a gente busca tanta novidade e fugimos do essencial, que é o Evangelho, né? Então, eu acredito até num estudo mais acadêmico da doutrina espírita para os jovens, mas com o Evangelho de Jesus. Senão, a gente vai desenvolver, como fala no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre a intelectualidade e espiritualidade, nós estamos mais avançados em intelectualidade, mais distante da espiritualidade. Então, nós crescemos muito em intelectualidade e pouco em espiritualidade. Então, é uma coisa que tende a puxar mais a espiritualidade para o jovem, para a criança, para que ela possa realmente estar absorvendo esse ensinamento do alto a favor do progresso, né? É verdade. Aqui a Tati está perguntando qual ferramentas vocês utilizam para manter a curiosidade das crianças e continuar na adolescência na casa. Ela fez uma pergunta que é a coisa mais difícil. A criança, ela é muito receptiva a tudo. Nós temos as evangelizadoras, um planejamento, digamos assim, anual das atividades, mas a gente procura diversificar, não ficar somente na salinha de aula. A gente faz visitas, né, a pessoas que tiveram superação, como
pintores, fizemos visitas de assistência que a gente recolhe junto com eles, eles vão no dia entregar, se aluga uma van ou que seja, os amigos vão de carro, e a gente procura inserir uma visita a uma instituição, uma creche, um asilo, tudo com hora marcada, autorização dos pais, enfim. Eu acho que, às vezes, a gente trata muito o jovem, a criança, um pouco distante da nossa realidade, das nossas tarefas. Aí eles não assimilam. Então, eu acho que tem que começar desde cedo, dentro de um planejamento em condições de cada casa, estar aproximando a criança daquilo que você está falando. Porque senão ela fica distante. Né? Eu lembro quando eu comecei, a gente queria ir em penitenciária, queria ir em hospital, queria ir em tudo, para poder ver se estava escrito ali. Então, eu acho que a curiosidade da criança, ela vai por aí. Agora que eu questiono as coisas novas que vão surgindo, que eu acho que vai ter que ser levado também para o ensinamento à criança e ao adolescente, ao jovem. A segunda parte da pergunta é essa transição da infância para a adolescência. Eu acho isso aí a coisa mais difícil, porque o interesse do jovem vai para o lado mais mundano, e o investimento dos pais também. Então, o jovem, o adolescente, ele vai assumindo vários compromissos, e o que vai sendo renunciado é a tarefa, é aquela hora que precisa do encontro com Jesus. Eu acho que isso aí é um trabalho mais dos pais, né, desse convite, e a casa também agregar tarefas que sejam de relevância para aqueles jovens, escutá-los mais o que eles gostariam de fazer. Porque muitas vezes a gente impõe o que está sendo feito, e outras vezes eles têm ideias novas, né, se ficarem na casa. Né? Os nossos jovens de lá, eu falo pela evangelização, fizeram a vida, graças a Deus que alguns voltaram, que é a terceira geração que nós comentamos ainda há pouco. Mas você ia falar, Valéria, agora pode falar. Então, eu acho isso fundamental. Eu trabalho assim nas escolas, aqui também tem um grupo que faz dessa forma, você levar o jovem, levar a criança para o trabalho. Porque se você esperar que ela cresça para poder introduzi-la nesse tipo de trabalho, ela não vai querer, ela não vai aceitar. É muito mais fácil você fazer uma entrega de alguma coisa e envolver as crianças também, né? Participar, mostrar, fazer visitações, que aí sim você cria uma semente. Pode não ser todas, mas a gente já tem experiências boas nesse sentido. Olha, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela lição, né, da senhora distinta que ia visitar a Mansada e levava sua filha. Então, vamos lembrar dessa lição? E lá ela acolhia aqueles que estavam e ensinava a filha que, por enquanto, ela estava acompanhando, mas ela não estava nem fazendo nada. O dia que ela desse alguma coisa de si, ela estaria trabalhando junto com ela. Né? A síntese da lição. Essa lição é bem ilustrativa para o que nós estamos conversando. A senhora ia e levava a filha. Né? E ali que ela tivesse fazer alguma coisa para que ela pudesse levar. É um ensinamento muito grande essa lição. Aqui também tem outra pergunta. Não é uma pergunta. Aqui o Ademir está colocando que acha que a FEB já deveria ter se pronunciado acerca desse novo normal. O que você acha sobre isso? Novo normal? Mas é uma frase que se usa que nós vamos aprender o que é. É igual pós-guerra, não é? Pós-guerra nós queremos voltar tudo ao que era. Verdade. Então o novo normal, eu acredito, é porque estão trazendo essa mensagem que nós não conseguiremos mais ser igual éramos. Ou que nós vamos, ou também não sei, ou nós estamos recebendo tanto ensinamento e tanta reflexão, né, que nós não devemos ser igual éramos. Então o normal, o que é o normal? Né? O normal seria ser bom, ser fraterno, né? Ter um mundo mais em paz, com menos maldade, mais amor, mais fraternidade e solidariedade.
Então, eu acho que o normal é isso. Nós vivemos no anormal, com guerras, brigas, ódios, né? Indiferenças, e achamos que é normal. Então, para mim, o novo normal é trazer mais o evangelho para o dia a dia, para um mundo melhor, né? Seria isso. É verdade. É praticar o que a gente aprende. Com certeza. Agora aqui, ó, o Marcos está falando que acredita que na adolescência deve ser usada a arte e principalmente a música para estimular o jovem. Eles são criativos por natureza. Marcos, eu concordo plenamente com você, né? E Kardec fala que a arte espírita ela viria a ocupar o lugar que era devido, né? Como foi substituída a arte pagã, enfim. A arte é uma manifestação do espírito, né? E hoje nós temos um campo de arte muito vasto para trabalhar essa criatividade e o aprendizado, né? E a arte promove a cultura. A cultura também, uma cultura sadia, promove a evolução. Então, eu acho que é uma coisa assim, bem interessante no trabalho de arte. Aqui nós criamos, como presidente da Aliança Espírita, já uns 30 anos atrás, quase, o Encontro da Arte Espírita, que nós chamamos de Enarte. Nós começamos a fazer, quando jovens, esse tipo de trabalho. E, graças a Deus, os jovens que foram chegando foram absorvendo, e nós temos esse encontro da arte espírita, né, que nos fez trazer até, em 2010, a ABARTE, que é a Associação Brasileira de Arte Espírita, para realizar um belo encontro aqui na cidade de Leopoldo, em homenagem a Chico Xavier. Então, eu concordo, e precisamos estimular mais, a valorizar, apoiar, né, o trabalho da arte espírita do jovem na casa espírita, nos talentos que a gente tem. Aqui a Niete está citando Condessa Paula, Evangelho capítulo 13, os infortúnios ocultos. Oi, Valéria, ela citou o Evangelho? Ela só colocou o nome e o capítulo 13, os infortúnios ocultos. É a lição baseado da no senhora. Que você falou. Obrigado, viu? Porque eu não estava com o Evangelho, não tinha na memória. Sim. Obrigado. Quem quiser ler, né? Paula. Quem quiser ler, aproveite. É verdade. O que dizer acerca de Emmanuel já está encarnado e vir a ser presidente do Brasil daqui a 30 anos aproximadamente? Olha, ele está encarnado até, que eu já vi falar. Que ele ia trabalhar na educação, Luciano. Também vi falar, Luciano. Agora que ele seria presidente do Brasil, eu não tinha visto falar ainda não. Né? O que eu sei, eu também não sei que fonte é essa, porque isso é uma coisa que Chico revelou aos amigos mais próximos, né, de sua confiança, sobre essa chegada de Emmanuel no interior de São Paulo, no início dos anos 2000, e que ele ia trabalhar na área da educação, como já o fez, né, na época do Manuel de Nóbrega e, enfim, em outras encarnações. Então, isso até aí que nós sabemos, que pelo menos que eu sei. E não é uma coisa que nos foram informadas. Agora, a origem é justamente a fala de Chico Xavier e a comprovação que Emmanuel tinha parado de manifestar através da mediunidade do Chico. Depois que Chico fez essa revelação, passaram um tempo, realmente, ele se afasta do Chico, que não digo afasta nesse sentido, mas que já estava se preparando para assumir novos compromissos. Agora, quanto encarnar e vir assumir compromissos maiores, esses espíritos de evolução, né, se ligam à Terra por amor a partir de um certo momento. Muitas vezes começa com um compromisso, como Emmanuel mesmo narra a história dele, né, que ele estava resgatando um compromisso, mas consegue os pontos, mas continua nos amando. Então, vem encarnados para continuar a obra e continuar prestando mais benefício. Exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, né?
e outros espíritos Verdade. mais. Então, eu acredito sim na reencarnação, tem que voltar, e tem não, né? É bom que volte, porque dá um impulso muito maior à humanidade, né? Muito maior, porque eles têm condições para isso. Agora aqui, ó, a Diolinda está fazendo um comentário. Independente da pandemia, as casas espíritas deveriam ter visão de futuro e disponibilizar as palestras, pelo menos de comunicação, como YouTube, etc. Eu acho que isso já está sendo feito, não é? Tem uma modificação bem grande. Ela falou que independente da pandemia, então aconteceu com a pandemia. Mas nos flagelos trazidos no Livro dos Espíritos, Kardec fala que essas calamidades, elas conseguem, né, uma promoção, uma evolução que levariam anos, décadas ou séculos para acontecer. Então, por isso que nós ainda somos acometidos dos flagelos, como nos dá no Livro dos Espíritos. Mas, através desses flagelos, que poderiam ser necessários se andássemos melhores, né, ou mais rápidos, mas eles promovem justamente isso. Quem comentou isso, Valéria? Foi a Diolinda. É isso que a Diolinda está falando. Então, Diolinda, é isso aí, o objetivo é esse. Se nós tivéssemos antecipado em realizar coisas melhores ou nos transformasse mais depressa, nós não seríamos acometidos pelos flagelos que vêm acontecendo, mas que promovem, né, a evolução e a aceleração do progresso, segundo os espíritos ditam Allan Kardec. Eugênio, esse assunto, e você falando, dá vontade de a gente ficar até 4 horas da manhã perguntando e respondendo. Mas, infelizmente, eu sei que você daqui a pouco tem uma outra palestra e nós também temos compromisso, então eu vou pedir a nossa Amandina para poder fazer a mentalização, mas depois você volta para as considerações finais e para fazer uma despedida, uma prece, tá bom? Tá certo, Valéria. Boa tarde. Só um momentinho, Amandina, só um momentinho que eu vou te procurar aqui para fazer o destaque. Tá bom. Estou te achando. Você pode... Posso, vou falando, tá? A nossa emoção é muito grande. Não, a minha internet hoje não está boa. Em joelhos e espíritos, queremos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e de luz, por esses benefícios que aqui recebemos nessa tarde. Estamos longe fisicamente de cada um, mas nossos corações ligados por este amor, por essas vibrações de nosso Pai. Gratidão a nosso irmão Eugênio por ter trazido para nós esses conhecimentos. Falar sobre Neném, que essa casa seja sempre abençoada, seja derramada luzes para a sustentação de todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, e que nossa irmã Neném possa vibrar sempre em auxílio a todo o planeta, através da orientação e evangelização de nossas crianças. E neste momento, que possamos unir o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, médico dos médicos, que essa falange amiga e querida, que estamos ligada no nosso posto de assistência espiritual Bezerra Genese, que sobre a sua égide possa, neste momento,
estar cuidando de cada um de nós. E neste momento, seja Jesus com nossos irmãos enfermos, onde estiverem, em clínicas, hospitais, nas ruas, em colônias. Jesus, querido, Jesus, amigo, seja qual for a enfermidade física, moral ou espiritual, seja com cada um, levando consolo, levando a esperança, para que possam se fortalecer no amanhã. Jesus querido, Jesus amigo, que possamos nos sustentar nesses conhecimentos, ensinamentos desses espíritos, sendo ele um instrumento para que possamos lapidar a nossa alma e seguir à frente para o alto. E neste momento, Jesus, também rogamos a Ti a quarta-feira de nosso tratamento espiritual de nossa casa. Seja com todos, Senhor, aqueles que estariam lá nas macas, os que estão nas nossas fichas. Enfim, esse tratamento estamos pedindo para todos. Só lembrando que hoje seria o nosso tratamento de nossa casa. Seja também, Jesus, com os nossos irmãos desencarnados, Senhor. Seja aqueles que ainda não estão compreendendo aonde estão, mas que sejam, Senhor, acolhidos por essa falange amiga e querida e levado, Senhor, para os hospitais da espiritualidade. Que possa, Senhor, Maria Santíssima, continuar cuidando de nossos irmãos suicidas, os que já estavam, os que chegaram neste momento da pandemia, que não tiveram, Senhor, a confiança no Pai, através do que aconteceu com eles, possa ser financeiramente ou parte de psiquiatria, Senhor. Jesus querido, Jesus amigo, que teu amor, a tua luz possa se explanar por todo o nosso planeta. E aqui só temos agradecimento. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que tem nos dado através desses estudos. Muito importante para nós que estamos em casa, nos sustentar. Obrigado, Jesus. Obrigado, falange amiga de Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, Deus, nosso Pai de amor e de luz, Pai bondoso de misericórdia. E em teu nome, agradecidos estamos e devolvemos a palavra. E neste momento, Senhor, tu que és o médico dos médicos, que do laboratório divino possa ser trazido o remédio para nossas águas que aqui estão, para que possa estar o remédio a nos fortalecer. Obrigado por tudo, hoje e sempre, e graças a Deus, assim devolvemos a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, antes... Um momentinho. Cadê você? Eugênio. Oi? Estamos aqui. Um momento. Está me ouvindo, Valéria? Eu estou te ouvindo, mas eu não consigo te achar aqui. Peraí. Pronto. Se fosse tudo sem dificuldade, a vida não teria graça, não é mesmo? Não. Nós precisamos da dificuldade para crescer e evoluir. Então, já consegui te destacar.
É verdade. Você pode fazer suas colocações finais, por favor? Pois não, foi uma alegria muito grande estar essa tarde com vocês, uma oportunidade única de reflexões, né, que para todos nós é para que possamos prosseguir, como a irmã disse aí, a Mandina, né? Nos sustentando em nossas casas e no nosso recolhimento, essas oportunidades únicas e ainda de granjear amigos, como nos recomenda Paulo. E também agradecer a Meibei por essa dádiva de luz que sempre proporciona, pelo trabalho e pela essa assistência fraterna que os espíritos superiores vêm dedicando ao nosso ordem com tanto amor e com tanta determinação. E queria lembrar também, nós estamos quase às vésperas do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, dia 29, e eu me senti presenteado de estar falando com amigos da casa que ele conduz aí no Rio de Janeiro. Também a ele a nossa gratidão, o nosso abraço muito especial nessa lembrança que nos traz dessa figura tão amada que é o Dr. Bezerra de Menezes. Vocês fiquem com Deus. E Valéria, se tivermos mais oportunidades, eu ficarei muito feliz. Não se preocupe que teremos. Você já está com o nome no meu caderninho, já em várias páginas. É muito conhecimento, muita coisa. Aqui está todo mundo falando aqui, está agradecendo demais eu aqui que no agradeço. chat. E eu quero falar também que na próxima semana, nós teremos aqui nosso querido irmão Tadeus, quer dizer, são tantas pessoas maravilhosas que nós estamos tendo oportunidade de ter aqui na nossa casa, no Rio de Janeiro. Com a falta das caravanas, né? Aqui tem muito caravaneiro também. Está todo mundo aqui te dando parabéns pelo trabalho, gratificante de conhecer. Para quem não conhecia a linda história de Meimei, é bom a gente ler bastante, que tem muita literatura bacana sobre ela, e é um espírito de muita luz, conforme a gente sabe, conforme ele também falou. Eu sei que eu vi a apresentação que você fez sobre Laurinha, sobre Dona Laura, né? Então, como você disse, foi a última e que trabalhou junto a Chico Xavier. Então, a gente, em Pedro Leopoldo, a gente precisa realmente pensar com mais carinho nessa nossa responsabilidade de divulgação da nossa doutrina e de comprometimento que nós assumimos antes de encarnar, não é isso? É isso mesmo. E agradecendo sempre por essa oportunidade de a gente estar conseguindo trilhar, mesmo que tortamente muitas vezes, mas com muito amor no coração, que é o que nos comanda, é que nos leva sempre para caminhos melhores. Eu queria convidar todos também, aproveitando a oportunidade, como você citou a Laurinha, a visitar o nosso canal, Eugênio Meimei, dar seu likezinho lá, para que a gente possa continuar compartilhando alguns estudos que temos a oportunidade de fazer junto aos amigos. Eu também quero continuar nessa fala. É muito importante que a gente compartilhe, que a gente curta as páginas para poder a gente passar o conhecimento. Se ninguém curtir, ninguém compartilhar, a gente não consegue deixar lá. A Diolinda falou aqui, outras pessoas me falaram, tem muita gente que vai assistir essa palestra do Eugênio na nossa página depois. Então, aqui a gente faz as palestras às quartas-feiras, e a palestra de quarta-feira já está... Não, ainda não, Luciano. Ela ficará disponibilizada no sábado. E a palestra de sábado, que nós temos um encontro aos sábados também, ele depois também fica disponibilizado tanto no YouTube quanto no nosso Pai Bem virtual. E esses nossos amigos, eu sempre compartilho a página deles também no nosso canal. Então, muito obrigada, uma boa tarde para todos, muito agradecida a você, a Felipe, a todas as pessoas que estão aqui. Hoje nós chegamos com 45 pessoas nos ouvindo, fora as que vão ouvir
depois nas nossas páginas. Fiquem com Deus, querido. Depois a gente se fala. Um grande abraço a todos. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Muito tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Todos e obrigada, foi muito bom, né? Falar de Meimei, maravilha, né? Principalmente maravilha, maravilha. Quem evangeliza, né? E todos nós. Boa tarde, uma tarde maravilhosa. Foi o que eu falei. Evangelizamos também, né? Isso. E semana que vem temos Tadeu, só que o Tadeu vai fazer diferente, ele não vai falar da casa, ele vai fazer uma tarde de luz, como ele faz aos sábados. E aqui tem bastante pessoas que acompanham o Tadeu aos sábados também. Teremos uma tarde de luz com violão, com tudo que temos na noite de Araxá. Fiquem com Deus, eu vou encerrar a nossa reunião. Até semana que vem, se Deus quiser.